E aí, pessoal, boas-vindas de volta. Primeiro, vamos comemorar uma vitória gigante, a conclusão do nosso projeto Capstone com o deploy daquele ponto de entrada de um programa funcional on-chain. Sério, é um marco e tanto na jornada de desenvolvimento na Solana. Esse material explicativo de hoje, criado pela Ford College, foi pensado justamente para mapear os nossos próximos passos. Porque, vamos ser sinceros, por mais brilhante que seja a nossa lógica no código, nós humanos ainda não conseguimos falar binário puro diretamente com o validador da rede, não é mesmo? A gente precisa de ferramentas para fazer essa ponte. E a pergunta que não quer calar é exatamente essa: como a gente fala com o nosso programa na rede? Bom, logo depois de fazer o deploy de um contrato inteligente, bate aquele problema central. Como é que as nossas aplicações front-end, ou até mesmo os scripts de back-end, conseguem se comunicar com sucesso com esse programa novinho em folha que acabamos de colocar on-chain? O lance é que o programa expõe contas e instruções com layouts binários super estritos e muito específicos. Se a gente tentar falar a língua errada, sem chance, a rede simplesmente vai rejeitar a nossa interação na mesma hora. E para resolver isso, a nossa jornada de hoje vai passar por 5 pontos bem diretos. Primeiro, a ponte de programas a clientes. Depois vamos ver a biblioteca como a nossa tradutora. E em seguida, como a controladora de tráfego. Aí passamos pela divisão de responsabilidades e fechamos com o fluxo de trabalho prático. Então vamos começar pelo ponto 1, de programas a clientes. Afinal, onde exatamente essas bibliotecas se encaixam no meio dessa arquitetura toda? Bom, olhando para cá, a gente entende perfeitamente a posição dessas ferramentas. De um lado, você tem o código da aplicação. É ali que moram as regras de negócio, as intenções de alto nível. Do outro lado, bem distante, a gente tem a camada RPC da rede Solana, que é quem de fato mastiga e processa as transações de baixo nível lá nos nós remotos. E quem fica no meio disso tudo? Exatamente, a biblioteca de cliente. Ela é a mediadora definitiva. Ela senta bem ali no meio, pegando aquela sua chamada de função super amigável no código e transformando em um pacote de bytes altamente rigoroso que a rede finalmente consegue entender. Para entender como ela faz essa mágica, vamos usar um modelo mental dividido em duas partes. A parte 2 do nosso guia, a biblioteca como tradutora. O que é muito louco aqui é o nível de rigor que a rede exige, sabe? O programa on-chain impõe uma gramática extremamente inflexível. Ele exige layouts de dados e contas que não abrem margem para erro. O papel da biblioteca como a tradutora é exatamente fornecer esse vocabulário e as regras gramaticais certinhas, direto na linguagem de programação que você escolheu usar. Basicamente, ela pega ferramentas auxiliares como serializadores, muitas vezes guiados por BORT ou por um IDL, e empacota os bytes com uma precisão cirúrgica. Isso literalmente salva a gente daqueles erros absurdamente frustrantes em tempo de execução que acontecem quando o layout que o programa esperava simplesmente não bate com o que a gente mandou. E isso puxa a gente para o nosso terceiro tópico e a segunda metade desse nosso modelo mental, a biblioteca como controladora de tráfego. Pensa assim, se o tradutor é quem formata os dados, o controlador de tráfego é o cara que garante que esses dados cheguem no destino com segurança. A biblioteca esconde uma complexidade gigante nos bastidores. Ela vai gerenciar as conexões RPC para a gente, organizar o envio de transações em lote e, muito importante, lidar com os níveis de confirmação. E por que isso importa? Porque te dá o poder de escolher a política certa baseada na urgência da sua ação. Vamos supor que você só quer ler um dado. Tranquilo, prioridade baixa, você pode aceitar um nível de confirmação confirmed. Agora, se for uma transferência de ativos, dinheiro na mesa, aí a coisa muda. Exige segurança máxima, então a biblioteca segura as pontas e espera até atingir o nível finalized. Beleza, indo para o quarto ponto, a divisão de responsabilidades. Entender o que a biblioteca faz maravilhosamente bem é sensacional, mas saber onde o trabalho dela termina é absolutamente crucial. Essa matriz ilustra perfeitamente essa dinâmica. Olha só, a biblioteca facilita muito a nossa vida entregando os métodos RPC, os empacotadores como o BORT e tudo mais. Mas a responsabilidade final, essa, na maior parte do tempo, ainda está do nosso lado da quadra. Cabe à nossa aplicação selecionar os endpoints corretos, garantir a ordem lógica das contas e manter a estrutura do esquema afiada. E preste muita atenção nisso. Na parte de assinaturas, a biblioteca só te dá a interface. Ponto. A guarda, o gerenciamento seguro das chaves privadas e o controle de quem assina o quê, isso continua sendo um dever absoluto da sua aplicação. Em resumo, a ferramenta tira o trabalho braçal pesado das suas costas, mas ela jamais, de jeito nenhum, assume a sua responsabilidade pela segurança. E finalmente chegamos ao ponto 5, o fluxo de trabalho. Vamos tirar isso do campo das ideias e ver como isso vira um plano de engenharia que a gente pode realmente executar. Aqui a gente tem um passo a passo cronológico exato, em 5 etapas para você configurar qualquer ambiente novo. Passo 1, escolher a linguagem ideal para o projeto.
2. Instalar e inicializar a conexão apontando lá para o cluster correto. Passo 3. Configurar as chaves, decidindo estrategicamente como você vai proteger esses segredos. Passo 4. Um passo super crítico, que é simular a sua transação localmente. E, por fim, o passo 5, onde a gente culmina assinando, enviando e esperando a confirmação da rede. É um fluxo constante e super lógico que vai do código direto para a execução na rede. E olha, seguir isso aqui vai te economizar dias de dor de cabeça, com toda certeza. Aliás, se eu pudesse tatuar uma regra de ouro na mente de quem desenvolve na Solana, seria essa daqui. Use a simulação cedo. Sério, antes de transmitir qualquer coisinha para a rede principal, simule as suas transações. A simulação tem o poder de detectar acessos a contas inválidas ou erros lá no nível do programa, muito antes da transmissão real acontecer. É como um escudo. Ela te poupa daquela tragédia de ficar parado, esperando e torcendo por uma transação que, na verdade, já estava fadada a falhar desde o início. Para amarrar tudo que a gente conversou e solidificar essa base, foca nestes 3 pilares fundamentais. Primeiro, o alinhamento de esquema. Lembre do rigor do nosso tradutor, garantindo que os layouts estejam espelhados com perfeição. Segundo, a configuração de endpoint, assumindo aquele papel de controlador de tráfego inteligente para definir as melhores políticas de confirmação. E terceiro, a separação clara das responsabilidades de segurança. A biblioteca ajuda muito, mas a guarda das chaves e as regras do seu negócio são inteiramente responsabilidade da sua aplicação. Então, com todos esses conceitos bem ajustados, a gente fecha com a pergunta prática. Qual vai ser a configuração do seu ambiente no próximo projeto? Vai de TypeScript? Vai de Rust? Para qual rede sua conexão inicial vai apontar? É exatamente nisso que o próximo módulo desta trilha vai mergulhar fundo. Vamos colocar a mão na massa com a instalação das bibliotecas e a importação de chaves. Até lá, fica o convite para acessar forge.college, onde você pode descobrir muito mais materiais sobre ferramentas Web3 e aprofundar de verdade esse conhecimento. Valeu demais por acompanhar nossa explicação de hoje e um excelente trabalho nos códigos para todo mundo. Até a próxima!